Jeremias 48, 10. Nós vamos ler esse texto novamente. E esse texto é o texto que nós vamos partir desse texto. Jeremias 48, 10. 48, 10. Lê para nós. Maldito aquele que... Deixa eu trocar a versão aqui. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, o que retém a espada do sangue. Na outra versão está como aí, Tiago? Eu mudei. Fraudulosamente, com negligência. Né? Esse texto é um texto maravilhoso, porque é um texto que mostra algo que Deus está esperando. Existem duas coisas quando nós falamos do reino de Deus e da trajetória que Deus nos chamou para viver. Duas coisas que o céu está esperando de nós. Duas coisas que aqui começa a trajetória. E vamos escrever aqui de uma forma bem simples. Aqui começa Aqui começa a nossa trajetória daquilo que Deus quer fazer na vida. Aquilo que Deus quer fazer na nossa história. E aqui existem dois pontos que Deus espera até que nós alcancemos uma grandeza ministerial. Vamos falar assim. Uma grandeza ministerial. Um exponencial ministerial, para até alcançar atingir um nível ministerial que Deus está esperando de nós. Existe uma grandeza, existe um nível que Deus está esperando de nós. Mas, para atingir tudo aquilo, todo o projeto que Deus criou a nosso respeito, existem duas coisas que Deus espera de nós. As duas coisas que Deus espera de nós, nós colocamos semana passada e eu quero continuar hoje, traduzindo de uma maneira melhor, de uma maneira um pouquinho mais simples, uma coisa que nós chamamos de essência e uma coisa que nós chamamos de competência. Competência. Tudo que o diabo quer é impedir você de, primeiro, fazer a obra de Deus, de iniciar a trajetória. A primeira missão do diabo é fazer com que você não inicie a trajetória ministerial, fazer com que você não sirva a Deus. Ponto. Tudo que o diabo quer é que você nem entra nesse texto, porque maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sinal que a pessoa faz a obra. Primeira função do diabo, a primeira estratégia maligna é impedir que você sequer entre na obra. Impedir que você sequer inicie a trajetória que Deus chamou para viver. Mas a partir do momento em que você iniciou a trajetória, aí tudo que o diabo quer é segurar você e falar assim que servir a Deus basta. A pior frase que você pode ter na sua mente e dentro de você é: servir a Deus basta. Não, servir a Deus não basta. Servir a Deus da maneira certa. Servir a Deus da maneira que Ele espera. Servir a Deus com a essência, com o espírito, com a intenção certa, com o coração certo. Servir a Deus não só com essência, mas servir a Deus com a competência que Ele espera de nós. Eu preciso ter uma essência, e quando eu falo de essência, eu estou falando de algo interno, e eu preciso desenvolver a competência. É muito comum líderes que eles entraram, homens de Deus que entraram na trajetória e o diabo não conseguiu impedir de entrar na trajetória, mas consegue impedir falando: não, você só precisa dessa essência aqui. Não, tudo que você precisa agora é buscar Deus. Não, você só precisa disso aqui, você só precisa agora da presença de Deus. E isso é verdade. A pessoa precisa da presença de Deus, mas não basta. Você precisa entender que você foi chamado como uma interface que conecta céu e terra, como uma interface que consegue comunicar de maneira plena nos dois linguajares, que consegue comunicar de maneira plena nas duas fluências do céu e da terra. Na terra, a fluência da terra se chama competência, a fluência do céu se chama essência, espírito. A Bíblia fala algo interessante a respeito em Lucas, a respeito de Jesus. Lucas 2,42, se não me engano, ou 2,52, acho que é 2,52. E crescia Jesus em graça, estatura e sabedoria, continua. Diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. É impossível que você consiga viver um chamado ministerial grandioso, glorioso, sem entender que você precisa crescer diante de Deus e diante dos homens. Quando o diabo não consegue impedir que você entre na trajetória, ele tenta te confundir, ele tenta colocar na sua cabeça que você só precisa crescer diante de Deus. E que você vai conseguir viver o chamado só crescendo numa ênfase, numa esfera. Errado. Não adianta você falar muito bem português, chegar nos Estados Unidos, querendo se comunicar com alguém. Querendo levar algo que Deus te deu, porque Deus te deu em português, você vai falar em português. Vai chegar lá e vai falar com quem? Com quem estiver em Orlando.
com quem for brasileiro. Isso aqui é muito importante que você entenda. As duas coisas são necessárias. As duas línguas são necessárias. Você tem que crescer diante de Deus e diante da terra. Você tem que crescer diante do Espírito de Deus, na essência e no Espírito que Deus espera de você. E você tem que crescer na competência de desenvolver algo natural. São as duas coisas. Eu preciso ter a essência da palavra, a essência da unção, a essência da presença, transbordar isso, e não só isso. Eu preciso aprender a me comunicar, eu preciso aprender a conversar com as pessoas. Vamos falar um pouquinho de Elias. Elias é um cara do céu. Elias é um cara que toca o céu de uma maneira que nunca ninguém viu. Elias é um cara que faz algo sobrenatural. Vai cair fogo do céu. Cai fogo do céu. Algo explosivo, algo diferenciado. Aí ele vai lidar com o discípulo e o discípulo não tem nem nome. Que discípulo é esse que chama moço? Irmão, ele entra em crise, a Bíblia fala que ele deixa o moço lá em alguma cidade. Vai embora. Porque ele é difícil de lidar. É interessante isso. Aí Deus o alarga, fala, não, vai lá, você vai ungir fulano, você vai ungir ciclano, você vai ungir Eliseu, o profeta do teu lugar, Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. Vai lá, ele vai fazer isso, o tempo começa a passar e profetas começam a nascer. Por quê? Porque ele começa a desenvolver uma competência que ele não tinha, que é uma competência natural. Olho no olho, relacionamento. Tem gente que não consegue entender que você precisa das duas coisas. É impossível que você seja a perfeita interface de Deus, que vai trazer a grandeza ministerial que Deus espera de você, sem saber falar as duas línguas. Algum tempo atrás, eu peguei uma interfacezinha de áudio que eu tinha. E a interfacezinha de áudio é simples. Você pega um cabo igual aquele de impressora, coloca, espeta nele, e coloca no computador. Porque a ideia é, o que eu vou tocar vai entrar no computador e vai gravar. Essa é a ideia. Aí eu coloquei o cabo da guitarra lá, falei, ó que benção, agora vai. O problema é que a interface não tinha instalado o drivezinho no computador. Então, o que acontecia? Eu tocava, a interface recebia do jeito que tinha que receber, certinho, bonitinho. Mas na hora de mandar para o computador, não chegava nada, nem chegava, porque não fala linguagem, porque o drive não foi instalado. Da mesma maneira, isso aqui acontece com um monte de gente ministerialmente falando, porque a pessoa recebe algo de Deus, recebe algo grandioso, recebe da unção, mas na hora de transmitir isso, não consegue transmitir. E aí, a primeira coisa que o diabo tenta fazer é que você nem entre na trajetória. A segunda é que você pare nesse patamar aqui. Aqui na essência, daqui a pouquinho nós vamos falar da terceira coisa. Aqui na essência, existe algo que é interessante, que nós estamos falando do Espírito. Do Espírito que você carrega. E quando eu falo isso, eu não estou falando do Espírito Santo só não, eu estou falando da postura. É Números 14. Números 14, se eu não me engano, a Bíblia fala isso. Números 14, eu tenho anotado em algum lugar, deixa eu achar aqui. Números 14... que fala de Caleb, é Números 14, 24, vai, lê para mim aí, só para vocês verem que eu estou falando a verdade, vai. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e sua descendência a possuirá. Como ele teve outro espírito, é uma postura, é algo interno. Eu estou falando de uma postura que partiu do interior dele, que partiu das convicções dele. Então eu estou falando da essência que ele carrega, eu estou falando das convicções, eu estou falando do Espírito, eu estou falando da unção que ele carrega, eu estou falando da palavra que ele tem. Eu estou falando que existem... Deixa eu colocar um... Existe algo no interno dele, no interior dele que brota, que flui. Aí o diabo tenta primeiro não deixar você entrar, depois tenta fazer com que você fale. Não, é isso aqui que eu preciso só. Não. Você precisa desenvolver a competência, que é uma linguagem. A competência, ela é uma maneira, é uma linguagem, é uma... Olha, esse negócio é melhor. É uma linguagem, ela é uma... A competência é uma linguagem a ser exercida, é uma linguagem com a capacidade de ser exercida. Ele exerce algo de uma maneira diferenciada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? A competência é algo que ele desenvolveu ao longo da vida, que ele foi trabalhando. Do mesmo jeito que você trabalha buscando a presença de Deus, buscando a unção de Deus, buscando a palavra, e Deus vai te dando. E quanto mais você busca, mais Deus dá. A Bíblia fala assim, se você quer sabedoria, peça a Deus que dá. Que dá de... Como é que é?
Obrigado, essa é a palavra que eu estava buscando. Deliberadamente, é Ele que dá. Agora, a pessoa que buscou aqui é a pessoa que também tem que buscar aqui falando, eu quero desenvolver minha capacidade de liderança, minha capacidade de levantar pessoas e colocar no lugar certo. Eu quero desenvolver minha capacidade de comunicação. Eu quero desenvolver a capacidade de atingir as pessoas com aquilo que Deus me deu. É impossível que o seu ministério seja glorioso, sendo que você não tem a capacidade de pegar tudo que Deus te deu e colocar na vida daquelas pessoas e passar para a vida daquela pessoa. Isso aqui vai ficar em você se você não desenvolver uma nova competência. A competência é a capacidade de comunicação, é uma linguagem, da mesma maneira que existe a linguagem para desenvolver códigos, para desenvolver softwares, são tantas linguagens. Me ajuda. Java, Python, C Sharp, .NET. E mais um monte. São tantas linguagens que vão desenvolvendo algo. Da mesma maneira, você foi capaz de desenvolver algo através da linguagem que Deus te deu, através dos dons que você fala, peraí, eu sou bom nessa área, deixa eu andar com aquela outra pessoa, deixa eu desenvolver aquilo ali. E você vai desenvolvendo uma capacidade, uma competência que traz uma coisa que é o caminho da excelência. Que é o caminho da excelência. Tá certo isso? Tá. Caminho da excelência. É muito importante que um líder trilhe o caminho da excelência. Porque o que traz essa comunicação natural, vamos falar assim, é o caminho de excelência. As pessoas olham e falam assim, poxa, você é tão bom nisso, deixa eu te ouvir mais. Não, eu gosto de estar perto de você, tem alguma coisa diferente. Não, que alegria. Porque a pessoa foi desenvolvendo uma competência que foi tão grande que a pessoa quer ouvir o que você tem. Vocês estão entendendo ou não? Você desenvolve a competência de uma maneira tão grande, de uma maneira tão excelente, que a pessoa quer ouvir mais do que somente aquilo ali. Ela quer saber o que você tem. E aí, nessa hora, você consegue transmitir a essência que você carrega. A essência que você carrega. Para desenvolver uma grandeza ministerial que Deus espera, que Deus projetou. É de um nível ministerial grande, gigante, é de um nível ministerial assombroso até, vamos falar assim. Essa trajetória ela é tão importante porque é muito comum ver o diabo conseguindo fazer as pessoas pararem em cada um desses pontos. Em cada um desses pontos. É muito comum. É muito comum ver o diabo conseguindo... Existe uma ferramenta para não entrar aqui, existe uma ferramenta para parar aqui, uma ferramenta para parar aqui, focar aqui, e uma ferramenta que impede esse nível que Deus está esperando. Vamos voltar aqui. Vamos falar da competência. Vamos falar de Moisés. Moisés é um cara que nasceu no Egito, apesar de ser hebreu. Então ele é um hebreu nascido no Egito. E não só um hebreu nascido no Egito, mas um hebreu que foi estudado, ele estudou no palácio, na excelência do conhecimento que tinha na época. Então ele desenvolveu uma competência que nenhum escravo poderia ter. Ponto. Nenhum escravo poderia ter. É a ciência da época, né? Na ciência da época. No nível de maior ciência que poderia ter na época, ele conseguiu estudar e aprender. Aí, sabe o que é interessante? O tempo vai desenvolvendo, a competência dele foi sendo desenvolvida. De repente ele vê uma situação, e na hora que ele vê aquilo ali, Deus usa aquele gatilho para desenvolver uma essência que ele não carregava ainda. Deus usa um evento para desenvolver, para despertar uma essência que ele não tinha ainda. Ele é um cara que está ali, ele sabe que é hebreu, mas está ali tranquilo no Egito, tranquilo no palácio. Um dia ele vê um hebreu sofrendo. E na hora que ele vê o hebreu sofrendo, um ímpeto, ele foi tomado por um ímpeto. Ele vai lá, mata o soldado e finge que não aconteceu nada. No outro dia, ele vai lá tentar apartar uma briga entre dois hebreus, e eles falam, você vai matar a gente igual você matou o soldado? Ele fica desesperado. O que ele faz? Foge. Aí ele foge 40 anos, ele tinha 40 anos nessa época, passou 40 anos sendo estudado no Egito, sendo estudado na ciência da época. Foi para Midian, obrigado, esse é o lugar que eu estava tentando lembrar. Foi para Midian, foi para o meio do deserto. Passou 40 anos, agora a ciência que ele tinha, que era a ciência do palácio, agora ele passa a ter a ciência do deserto. E ele aprende tudo aquilo que aquele povo podia ensinar.
Durante 40 anos ele é um pastor no deserto. Ele é um pastor que aprendeu o caminho do deserto. Por quê? Porque ele vai precisar disso aí. Ele vai precisar disso aí daqui a pouquinho. E ele passa 40 anos ali, tem um encontro com Deus. E a linguagem que ele não tinha, que era a linguagem espiritual. Vamos lembrar de quais são as linguagens que ele já tinha. Ele tinha a linguagem do Egito, a ponto de saber a ciência do Egito. Ele tinha a linguagem dos hebreus, a ponto de saber a origem dele, que era dos hebreus. Ele sabia. Tanto é que ele vai lá conversar com os outros, inclusive tentar segurar os outros. Agora ele passou a ter a linguagem de Midian, dos midianitas. É uma linguagem de quem está no deserto, de quem está vivendo no deserto, de quem sabe se livrar e se guiar no deserto, quem sabe se conduzir no deserto. A única linguagem que faltava era uma linguagem espiritual, de verdade. Aí ele tem um encontro com Deus e a linguagem espiritual que faltava o completa. E aí ele dá um início à trajetória espiritual que ele tinha, a início a uma trajetória ministerial. Só que Deus foi preparando ele de antes, sem que ele soubesse. E porque ele tem uma linguagem, eu vou puxar direto aqui na competência, porque ele tem uma linguagem, ele é capaz de falar com, ele sabe a cultura, ele sabe o protocolo para falar com o faraó. Ele sabe o protocolo para se apresentar diante do faraó. Mas não só isso, ele tem uma linguagem para conduzir o povo, porque ele conhece a voz do povo. E ele tem uma linguagem para saber viver no deserto e conduzir o povo no deserto. Olha que coisa interessante, as competências que eram necessárias foi o que Deus usou para que ele pudesse libertar o povo. Foi o que Deus usou para que ele pudesse levantar um ministério tão grandioso quanto foi. Toda pessoa que não tem competências desenvolvidas é uma pessoa que tem um ministério limitado. Toda pessoa que não tem competências desenvolvidas é uma pessoa que vai ter ministério limitado. E é isso aqui que eu estou querendo falar com você, porque é necessário que você desenvolva a sua competência. E às vezes você foi um cara que foi desenvolvido na competência durante muito tempo. Vamos falar de Saulo. Saulo é um cara que foi desenvolvido na competência. Ele era fariseu de fariseus. Ele era, irmão, o nível de estudo dele era uma coisa assombrosa. Ele é um cara que falava, se eu não me engano, 4 línguas ou 5 línguas. Não, estudou ali no nível hard. Ele é um cara assim, a competência absurda. Aí, num dia, o que faltava para ele, para começar uma trajetória ministerial verdadeira, que era a presença de Deus. Aí ele tem um evento, tem um gatilho que é uma coisa tão sobrenatural, que tudo que era competência para ele não adianta. Ele falou, o que está acontecendo? Eu tenho toda essa competência, eu tenho toda essa palavra, eu tenho tudo isso aqui, e a experiência que eu tive com Deus agora é tão maior do que isso aqui, que eu não consigo explicar. Ele fica 3 dias de jejum, tentando explicar, e vem alguém que chama profeta Ananias, e o profeta Ananias vai orar com ele, e o profeta Ananias não tem as competências que ele tem, mas tem a unção que ele não tem. E aí ora por ele, e ele fala, irmão Saulo, Deus me mandou aqui para orar por você, o mesmo Jesus que se apresentou para você, e ele ora, cai as escamas caíram do olho, e aí agora ele começa a desenvolver o que faltava, e a essência ele passou a ter essa essência de forma tão sobrenatural, que ele prefere falar, não, eu não vou entrar em debates filosóficos, porque o que eu quero trazer para você não é algo natural, é algo maior, Ele poderia, mas ele está falando, eu estou pregando a cruz de Cristo, eu estou pregando algo que é loucura. Eu poderia convencer você pela base da Bíblia, pela base da lógica da palavra, eu poderia, mas é mais do que isso, eu quero trazer o poder de Deus. E quando você começar o início da trajetória, aí sim eu posso te explicar toda a grandeza dos oráculos da palavra de Deus, toda a grandeza daquilo ali. Mas antes disso, não. Então, qual é o passo a passo que o diabo tenta fazer com um líder? Com um homem de Deus, com uma mulher de Deus? É simples. Primeiro, ele tenta não deixar você entrar. Ele tenta te prender nos prazeres da vida. Ele tenta te prender nas batalhas do dia a dia. Ele tenta desfocar você. Ele tenta tirar os seus olhos de uma grandeza que vai além da vida. Ele tenta tirar os seus olhos de algo que é maior que a própria vida. E quando ele consegue isso, você nem dá início à trajetória. Mas a partir do momento que você deu início à trajetória, aí ele tenta te convencer que servir a Deus basta. Servir a Deus basta. Não serve a Deus que não é importante. Você pode cantar desafinar. Deus te chamou para ministrar. Ah, que bom. Então canta. Deus quer ouvir a sua voz. Se for igreja, eu estou sendo bem sincero, se você estiver na igreja, está certo. Agora, se você foi chamado para ser ministro de louvor, está muito errado. Está muito errado. Está muito. Porque você tem que desenvolver uma competência. Ponto. E você tem que entender isso. Servir a Deus não basta. Eu tenho que servir a Deus da maneira que Ele espera.
da maneira que ele me ordenou. Aí você desenvolve competências. Aí o que o diabo faz aqui? Se o diabo primeiro tenta te prender aqui, falando, não, só fica buscando Deus. Não, ora aí, só ora. Fica aí. Ele tenta prender. Chega uma hora que você entendeu, falando, não, eu tenho que desenvolver competência, eu tenho que sair daqui, eu tenho que pregar, e você sai pregando, você sai desenvolvendo o chamado que Deus te mandou. Aí o que ele tenta fazer então? Não, então foca só na excelência. E a pessoa que carregava uma essência fica tão preocupada com o que é visível e com a competência que ela se perde nessa palavrinha. Que ela se perde na competência natural. E aí ela esquece. É impossível correr com uma perna só, gente. É impossível. É possível pular. Mas correr... Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala assim, corriam bem, quem vos impediu de correr? Que coisa. Quando ele está falando isso, ele está deixando claro. Peraí, você corria bem, vocês carregavam duas coisas que eram necessárias. Você carregava a essência, que é o início de tudo. E não só isso, o transbordar, tem algo do que está fluindo de você. E você desenvolveu a competência. Aí a pessoa começa a ficar, ela vai lá e perde. Ela perdeu a essência, porque ela ficou tão focada no jeitão da coisa. Ela ficou tão focada no... Eu conheço muitos lugares que eram lugares assim, impressionantes do transbordar da presença de Deus. Uma coisa... E eles foram cada vez ficando mais excelentes, e era uma coisa inacreditável. E comunicando cada vez mais, Mas chegou um tempo que só sobrou o prédio. De tão excelentes que eles eram. Por quê? Porque ficou tão excelente, mas faltou o início de tudo. Então, primeiro, o diabo tenta te prender aqui, nem entra. Depois o diabo tenta te prender aqui. Não. Só serve a Deus aí, de boa. Só fica servindo a Deus aí de qualquer jeito. O mínimo basta. Não é o mínimo, é o tudo. Deus está esperando tudo. Amém. E aí, você entra num nível de competência, aí o diabo tenta te convencer que ser excelente é mais importante do que ter o início de tudo. E isso te impede de alcançar o nível ministerial que Deus projetou, o nível que Ele espera de nós. É muito comum ver pessoas barradas nisso aqui. Qual a estratégia do diabo, então? As 3 estratégias que ele usa para parar uma pessoa aqui, para parar uma pessoa aqui, ou para parar uma pessoa aqui. Quais são os níveis? Aí eu vou voltar naquilo que eu já falei, mas que eu tenho que falar de novo. O diabo, primeiro, ele se parece para se infiltrar, ele entra para confundir, ele confunde para conduzir. É sempre a mesma história. É sempre a mesma coisa. A Bíblia fala assim, e não é de Jesus, o apóstolo Paulo fala assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se apresenta como anjo de luz. Quando a Bíblia está falando isso, está deixando claro que o diabo nunca vai se apresentar como capiroto, como adversário. Por quê? Porque isso aí chama a sua atenção. E o que chama a sua atenção, te alerta. Te alerta. Tudo, existe uma... Se você quer a atenção do seu cérebro, né? Seu cérebro, ele é conduzido por algumas coisas. Pelo que é diferente, seu cérebro é conduzido pelo que ele é conduzido, vamos falar essa palavra, é outra palavra, mas pelo que é diferente, pelo que agride e pelo que é a mesma essência, parece com a mesma coisa que você carrega, né? Então, as 3 coisas que o seu cérebro chama a atenção para você, para a sua vida, né? Seu cérebro faz tanta coisa ao mesmo tempo, mas tanta coisa, que ele tem que selecionar o que você vai fazer ou não. O que você vai prestar atenção ou não. A verdade é essa. Porque você não consegue. Se você parar para pensar que você não... Eu vou te falar uma coisa. Você nem para para pensar que você está respirando. Agora que eu falei, você está pensando. Nossa, eu estou respirando. Olha, eu estou respirando. Ah, graças a Deus, estou vivo. Existem algumas coisas que o cérebro é no automático. E aí, para chamar a sua atenção, são 2 coisas. Algo que é muito diferente, ou algo que te agride, ou algo que parece com tudo aquilo que você está acostumado. Aí você fala, não, eu estou acostumado com aquele cheiro que é tão gostoso. Nossa, aí a pessoa entra com aquele perfume e você fala, olha, já fala o nome na hora, não sei o que, já vai.
Eu não sei os perfumes, né? Já fala na hora. Porque chama atenção. Tudo que o diabo quer é se infiltrar sem chamar sua atenção de alerta. Sem despertar o seu olhar com alerta. Mas ele quer despertar sua atenção com ele se parece. O cheirinho tá... parece com cheiro. Olha! É isso que acontece. Então ele se parece para infiltrar. Na hora que ele infiltra, na hora que ele entra, aí ele começa a jogar pensamentos que confundem. Aí ele começa a jogar ideias, propostas, que a pessoa fica presa. Ela começa a jogar ideias de que, não, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, as pessoas não comunicam. Tem que ser desse jeito. E é uma verdade por um lado, mas ao mesmo tempo não é só isso. Você consegue comunicar de muitas outras maneiras. Não. Ele começa a jogar uma ideia falando, não, que é isso? O que importa é que fiquemos aqui em Jerusalém. Vamos ficar aqui. Eu estou te falando por quê? Porque as conversinhas do diabo vão sendo jogadas. A proposta do diabo, as perguntas vão sendo jogadas. E depois que as perguntas entraram e você não soube responder, ou você não soube refutar, eu não soube refutar eu não soube refutar uma direção, eu não soube refutar uma proposta. Na hora que você fala isso, não soube refutar, aí o diabo passa a conduzir você em cima daquilo ali. O diabo primeiro pergunta para Eva, o que Deus falou? Aí ela fala, não, Deus falou para a gente não comer nem tocar. Na hora que ela fala isso, uma coisa que Deus não falou, e que ela não soube responder direito, para ela falar aquilo ali, não soube responder direito. Faltou uma convicção excelente para ele, para o diabo. Olha, ele olhou e falou, o que é aqui? Não, aqui o que é isso? Pode tocar aqui, toca aqui. Ó. Eu fico imaginando até a serpente pegando e olha aqui, não estou morrendo. Sabe aquela... Entendeu? Porque ele está aproveitando uma confusão para conduzir. Da mesma maneira, o diabo vai aproveitando para confundir as pessoas e conduz as pessoas achando assim, não, o que importa é isso aqui. Se o seu olhar pendeu para a excelência, só para o natural, ele vai falar, não, o que importa é o natural, irmão, porque senão as pessoas não vão te ouvir. O que importa é isso. Ou se o seu olhar pendeu para o espiritual, não, o que importa é vão buscar Deus, vão subir o monte e o povo que adora o boi lá embaixo. Você entendeu as referências? Estão entendendo? Então, eu estou simplesmente falando algo que é a maneira que o diabo fica tentando conduzir. É algo que o diabo geralmente vai tentando. Ele infiltrou, confundiu, vai conduzir. Nas nossas vidas, não. Amém. O diabo não vai tirar a essência que você carrega da presença de Deus, não vai tirar a essência do posicionamento que Deus espera e não vai tirar a competência que Deus te deu. Nós vamos ser cada vez pessoas que carregam mais da essência da unção, da palavra, da presença de Deus, do transbordar da presença de Deus, e nós vamos carregar cada vez mais a competência de um povo que sabe se comunicar, de um povo que sabe falar, de um povo que sabe argumentar, de um povo que sabe levantar novos líderes, de um povo que sabe ter um novo time, levantar novos times. Eu quero ouvir um amém, não é? Colocar pessoas no lugar certo. Essas duas ênfases trazem uma grandeza, trazem um patamar ministerial que Deus projetou. É impossível que você seja maior do que essas duas ênfases. Quando você estudava lá, ou estuda, acho que na maioria estudava, né? Quando você estudava a respeito de qualquer gráfico simples, você lembra disso aqui. Você lembra que são dois eixos? Exatamente. Olha aí, ó. Que isso? Que é isso? São dois eixos. E o que eu quero... A área... Vamos supor que quanto maior a área daquilo que é o ministério, o tamanho do seu ministério vai estar aqui. Nós temos um nível espiritual e um nível natural. É muito comum pessoas que se baseiam somente numa coisa, eles vêm até aqui. No natural, na competência, ele é 10. Aí ele é 10 na competência, mas ele é 1 em espiritualidade. Ele é 1. O nível ministerial dele vai ser esse aqui sempre. Ó. Uma coisinha aqui assim. Aí você fala, mas não é possível, ele é tão competente. E tem líder que é competente. Mas que é oco. Você vai falar com ele, ele não tem nada dentro dele. É competente. Sabe conduzir, sabe liderar, sabe... Mas na hora que você começa um pouquinho a andar com ele, você fala... É tão oco, mas tão oco que quando ele está falando tem bafo até. Eu estou te dando um exemplo assim, não sei, o que sai dele é nada além do natural. Aí tem gente que é extremamente espiritual.
O cara é 10 espiritual. O cara toca o céu, o cara expulsa demônio, o cara, irmão, quando eita glória, ó. É o reteté, entendeu? É o tem, né? O cara é do mover de Deus, o cara que entende o mundo espiritual. Cara, pois é, mas é ruim de relacionamento, é ruim de saber liderar pessoas, de saber colocar as pessoas em cada um no devido lugar. Ele coloca um cara que não tem nada a ver numa posição e o outro na outra posição, e vai briga e não sei o que, o povo incompetente, não consegue desenvolver o ministério. No final das contas, o nível dele é esse aqui, ó. E tudo aquilo que Deus queria preencher é isso aqui, ó. Amém. O que Deus está esperando de nós é que nós consigamos preencher o nível ministerial que Ele espera de nós. Amém. Um nível não só ministerial, um nível da vida. É um patamar de tudo que Deus espera de mim. Tudo que Deus espera de mim. Minha pergunta é, se dê uma nota agora. No natural, na competência, e se dê uma nota agora no espiritual, na essência do espírito que você carrega. De 0 a 10, quanto que seria? Você dá, escreve. Uma dica boa, inclusive, até assim, só escreve assim, ó. Essência tanto, competência tanto. E manda para o seu líder. Escreve assim, essência tanto, competência tanto. E depois que você mandar para ele, fica olhando a reação dele. Porque se ele rir e falar, que absurdo. 10 e 10. Entendeu? Manda lá. Porque é muito claro, é muito simples. Quando é um negócio tão prático desse jeito, você sabe aonde você tem que crescer. Você sabe onde você tem que crescer. A gente brinca falando isso. Tem gente que é tão espiritual que você tem que falar, irmão, sabe o que nós vamos fazer agora? Ele fala, vamos orar, jejum. Você fala, não, churrasco e futebol. Ele, na cabeça dele, ele é um espiritual meio místico, na verdade. Ele não consegue enxergar o que é espiritual nisso. Ele não consegue enxergar o que é espiritual no trabalhar. Tem gente que é tão espiritual que fala, não, eu não trabalho, são coisas terrenas. E tem gente que é tão natural, mas tão natural que você tem que falar, irmão, o seu jejum é de 40 dias, vamos lá. Um ano inteiro sem... Por quê? Porque o cara é extremamente natural, você tem que trazer ele para o espiritual o tempo inteiro. Você tem que falar, não, vamos lá. Sua vida não vai ser só isso aqui não, querido. Senão, vamos lá. Alguns você puxa para a terra, outros você puxa para o céu. Você é interface. Tem um que está, meu irmão, peraí, que você é interface, vem cá, Deus te chamou para ter essa interface aqui. Né? Vamos lá. Outro você tem que puxar para o céu. Vamos, irmão. Eita! Você está muito nessa terra. E hoje eu estou mais do que nunca assim, avaliando o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós? Quando eu enxergo cada um dos ministérios, o que Deus espera de cada um dos ministérios? Quando eu enxergo cada uma das equipes, cada um dos líderes, o que Deus está esperando dele? E a grande pergunta é, como é que eu vou falar isso para essa pessoa agora de uma maneira que ela entenda? Porque às vezes você fala uma nota para a pessoa e ela se sente agredida porque ela não entende. Manda embora, meu profeta. Não, a grande questão é, eu quero comunicar isso da melhor maneira possível, eu quero desenvolver as pessoas. Quando você vai falar com o seu filho, quando você vai corrigir seus filhos, pessoas, aqui todo mundo tem um monte de gente que tem filho, quando você vai corrigir eles, você tem que saber qual é o nível que eu vou falar que ele vai entender, aonde, o tempo inteiro. Não, vem cá, vamos orar, vem cá, querido. Aí você começa a orar, e a pessoa deu 5 minutos de oração e já está assim, ó. Você aproveita aquele momento, você falou, é agora. Rapaz, você não consegue orar 5 minutos. E olha que Jesus brigou com os discípulos, porque ele falou, nem 1 hora vocês conseguem orar. Se fosse com Jesus, você não tinha nem subido o monte, irmão, porque não dá para subir 5 minutos, não dá para subir o monte. Não consegue. Tem outro que você fala assim, gente, como é que eu faço? O que eu faço para mostrar para ele que ele precisa aprender a lidar com gente? Aí você fala, já sei, vamos levar no churrasco. Aí leva no churrasco, aquele monte de gente, e ele é tão insuportável. Que a tomando Coca-Cola do diabo. Que a consequência dessa pessoa é qual? Ficar sozinho no churrasco que tá todo mundo conversando. Meu negócio é com aí você senta do lado dele, você puxa ele no canto e fala, rapaz, você reparou que você é o único que consegue ficar sozinho numa festa dessa? Nossa, o que está acontecendo? Você é o único que não conseguiu ter conversa, diálogo com os outros. E olha que tem gente aqui nesse churrasco, hein, gente? É uma maneira de denunciar aquilo que as pessoas precisam trabalhar.
Nós, como líderes, o tempo inteiro a gente tem que ficar avaliando e falar assim, como é que eu vou denunciar para essa pessoa? Porque se eu falar só não basta. Eu quero denunciar, eu quero mostrar. Falar, ela vai falar, entrou aqui, saiu aqui. Tá. Vai ficar agredida indo por cima e não vai mudar nada. Agora, na hora que você mostra, as escamas caem e falam, entendi. E é isso que Deus vai fazer conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos crescer em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pisar no território que Deus espera. Crescer de maneira espiritual. Crescer em mover do céu. Crescer na profundidade da palavra. Crescer nos dons espirituais. Crescer nos... O Espírito Santo vai ter cada vez mais intimidade com você. Crescer numa convicção, numa postura que só líderes têm. Né? Ao mesmo tempo, nós vamos crescer na competência, em levantar líderes, em estabelecer novos patamares, novos odres, em estabelecer... nós vamos crescer nisso, em nome de Jesus.